Estamos aqui, estou vendo as apresentações no grupo. Bem-vindas, bem-vindes a essa tarde, né, de mais um momento desse nosso curso, desse nosso diálogo, desse nosso encontro. Muito obrigada. Quero agradecer a professora Gina, quero agradecer a Aline Xavier, que estão com a gente e que vão, nessa tarde, colocar algumas pontuações aqui acerca desse nosso encontro sobre feminismos e diversidades. Então, hoje nós ficaremos aqui até às 17 horas, nesse nosso encontro. Queria, nesse momento, antes de fazer as apresentações, né, sugerir aí para que todo mundo possa colocar fechar os microfones, né? Quem estiver no computador, colocar os celulares no silencioso, para a gente não ter interferência aqui durante as falas, né? E a gente hoje tem também aquele momento do debate em grupo, então a gente vai ter aí uns minutos depois das duas exposições para poder fazer essa conversa, né, em grupo, essa reflexão, e aí tem o retorno, então acho que a gente pode, aqui a gente vai dizendo, né, os diferentes Não momentos. sei, estou olhando aqui agora. Alô? Oi, gente. Tem o microfone aberto. Então, eu sou Jolúzia Batista, integro aqui o coletivo do Centro Feminista de Estudos e Assessorias. Também estou aqui com o meu companheiro de trabalho, Ivone, quem é que está organizando aqui essa parte aí do acesso à plataforma. Temos também hoje a companheira Vanildes, que está aqui, né? Vanildes, quer se apresentar, querida? Alô? Olá, olá, boa tarde, boas-vindas a todas, a todos. Que bom que estamos aqui mais uma vez. Esse é o nosso segundo e terceiro encontro, contando com a aula inaugural, né? Mas é o segundo encontro hoje, vai ser uma beleza, né, Geolúzia? Vai ser muito bom. Exato. Exato. E estamos aqui, então, já, né, nesse momento de acolhimento, já passando um pouco do tempo aqui do que a gente estava previsto, né? Que a gente tem um roteiro aqui para essa aula, então eu quero imediatamente. A gente estava aqui na perspectiva da Aline Xavier, que é uma companheira aqui, uma pesquisadora da UNB, faz parte aqui do núcleo da professora Valesca Zanello. Ela foi assim indicada, né? E está bem animada, eu acho, com esse nosso encontro. Tem também a professora Gina Vieira, né, que é aqui professora, criadora do projeto Mulheres Inspiradoras. Eu acho que, né, vai ser uma tarde bem bacana. Então, cada uma das nossas expositoras terão 20 minutos para colocar o debate, né, colocar aqui, pontuar esse nosso momento de reflexão. E em seguida, então, a gente tem a Gina, e em seguida tem a Aline Xavier, e logo em seguida a gente vai para esse momento de trabalho em pequenos grupos, né? Eu acho que esse é um dos objetivos, para que todas possam ter aqui a oportunidade de trocar algumas ideias, né? De fazer as reformulações dos pensamentos a partir do que vamos ouvir. É um prazer enorme estar aqui com todas essas mulheres, e quando eu soube que estaria com uma aluna da Valesca, que inclusive vai estar comigo na terça-feira que vem, né, Aline? Muito providencial, né? A gente está juntas. Eu decidi que ia deixar os conceitos teóricos muito mais para a Aline, porque o que a gente tem para discutir são de campos teóricos similares, né? Eu acho que o que vai fazer sentido trazer para vocês, para o Projeto Cajueira, é compartilhar um pouco da minha trajetória com essa temática, né? Então, eu vou pedir licença para vocês para compartilhar a minha tela. Só um minutinho aqui, que eu preparei umas fotinhas quando eu soube que teria uma aluna da Valesca. Fiquei até mais tranquila, sabe, Aline? Porque eu levo uma reflexão muito similar à que a Valesca traz, inclusive porque eu tive o prazer de ser aluna da Valesca. E eu chamei essa fala aqui, que eu vou trazer para vocês, de... a apresentação está aqui. Eu vou ter que usar a apresentação em PowerPoint.
aliás, em PDF, porque o Zoom tem um pouco de dificuldade com o PowerPoint, né? Eu chamei essa conversa de Projeto Mulheres Inspiradoras, o poder de transformação social das mulheres, e eu acho que é o que de mais importante a gente quer que vocês saiam daqui, né? Conscientes do quanto nós mulheres temos um poder de transformação. E para falar sobre o poder de transformação das mulheres, eu preciso necessariamente, ainda que de forma breve, trazer para vocês um pouco da minha história, apresentando aqui essas duas pessoas que são muito especiais para mim. Meu pai e minha mãe, que vieram para Brasília na década de 60 tentar a vida. Ela mineira de Manhuaçu, não letrada, ele cearense de Sobral na mesma condição. Minha mãe veio para Brasília com uma convicção: meus filhos nascerão onde haja escola. Ela não tinha nem o dinheiro da passagem. Chegando aqui, ela encontrou com seu Moisés e esse encontro deu match, gente. E trouxe à existência essa família que é a minha família. Nós somos 8 filhos ao todo, dos quais 6 estão vivos, e eu sou a mais bonita aí nessa foto. Vocês devem ter olhado a foto, ficado curiosas para saber quem sou eu. Eu sou essa daqui, ó. Eu sou a segunda mais velha. Para o seu Moisés e dona Djanira criarem 6 filhos, dada a situação deles, era um grande desafio, né? Eu costumo dizer que eles tinham que ter muita fé, muita coragem e essa bicicleta que era o que garantia o nosso sustento. Meu pai era vendedor ambulante, então ele vendia um produto chamado bolachão e era esse trabalho como vendedor ambulante que garantia a nossa sobrevivência. Apesar das dificuldades financeiras, na nossa casa, aí pela foto vocês podem imaginar o tamanho das dificuldades financeiras que a gente tinha. Esse foi o nosso Natal mais inesquecível, gente. Esse Natal foi inesquecível porque ia ter Coca-Cola para beber, pudim de leite moça e o registro fotográfico do encontro dos primos, filhos de 3 mulheres negras que migraram para Brasília e, na época, trabalhavam como empregadas domésticas na Asa Sul. Eu, nessa foto, sou a criança mais esperta, sou essa que está com a colher na boca aí. Apesar dos desafios financeiros, eu tive a sorte de nascer numa casa onde estudar era a coisa mais sagrada. Essa daí sou eu, aos 7 anos de idade, quando eu entrei na escola embalada pela narrativa do meu pai, que dizia assim: minha filha, no dia que você entrar na escola, você vence tudo, você ganha o mundo. Minha mãe, por sua vez, me dizia assim: minha filha, nunca dependa de homem para nada. O seu emprego é o seu estudo. E para o meu pai e minha mãe nos manterem na escola, gente, era um sacrifício sem tamanho, porque roupa e sapato para 6 crianças é bastante coisa, né? Quando eu entrei na escola, eu trazia essa carinha que está representada aí na foto, de uma menina muito desejosa de aprender a ler e escrever, curiosa, com olhos que queria devorar o mundo. Agora eu vou mostrar uma foto aqui para vocês e queria que vocês me dissessem se vocês veem a mesma menina ou se mudou muita coisa. É o mesmo rosto? Deixa eu mostrar a foto anterior. Aí aqui ela não volta. Vocês conseguem lembrar da foto anterior? Que ela não está voltando, ela só vai para frente, eu acho. Ela vai para trás também. Ah, olha, essa é a foto de quando eu entrei na escola. Essa é a foto de 1 ano depois na escola. Percebe alguma diferença? Então, 1 ano depois de estar na escola, eu já era uma criança. A Tânia respondeu aqui, né, Tânia, no chat. Eu já era essa criança triste sobre a qual a Tânia falou. Eu adoro quando participam, viu, gente? Pode mandar a participação no chat. A escola não foi um ambiente acolhedor para mim, foi um ambiente onde eu encontrei racismo, violência, indiferença, e eu passei a acalentar o sonho de ser invisível, porque eu queria sobreviver àquele ambiente tóxico. No 2º ano do meu processo de escolarização, eu tive a sorte de ser aluna da professora Creuza Pereira dos Santos Lima,
que um belo dia, apesar de todos os meus esforços para ser invisível, ela me chamou até a carteira dela. Eu pensei que ela quisesse me dar uma bronca, me constranger diante das outras crianças, porque eu tinha muita dificuldade para aprender a ler e escrever. E, para minha surpresa, a professora Creuza me colocou no colo, lutou pelo meu direito à aprendizagem e, o mais importante, ela me ajudou a ressignificar a percepção que eu tinha de mim mesma. No colo dela, aos 8 anos de idade, eu me senti uma criança passível de ser amada. E o mais importante, eu disse para mim mesma, eu não quero ser invisível, eu quero ser professora. Eu não tinha repertório ainda para entender o tamanho da importância do que aquela professora tinha feito, mas eu sentia que o que ela tinha feito era muito grande e eu também queria fazer. Ali começa o que eu chamo de movimento inspiracional, né? Eu me inspirei na professora Creuza, inclusive porque aquele era um lugar que até então não se anunciava possível para mim. Todas as mulheres da minha família eram grandiosas, mas todas trabalhadoras domésticas, diaristas, lavadeiras, babás. Até aquela geração não havia o registro de uma mulher professora. Me tornei professora aos 17 anos de idade, fui normalista, estudei na Escola Normal de Ceilândia, fiz parte da primeira turma de período integral e comecei a dar aula, passei por várias etapas diferentes na minha trajetória, alfabetizei crianças, trabalhei com jovens, com adultos, mas em 2003, em especial, eu passei por um marco muito importante, que foi trabalhar com os anos finais, com os adolescentes. E quando eu fui trabalhar com adolescentes, eu vivi uma experiência que eu não imaginava que fosse acontecer. Na escola onde eu tinha sido aluna, já era professora concursada, aqui em Ceilândia, onde eu nasci e me criei, eu entro para dar aula e eu não consigo envolver os alunos. Essas cenas pedagógicas se repetem até que eu tenho uma depressão. Essa depressão está relacionada ao fato de que eu não queria só ser professora e ter um salário, eu queria ser professora e transformar a minha realidade. Ver os meus alunos não participar me adoeceu. Eu pensei em deixar de ser professora, mas eu preferi responder essa pergunta: por que os jovens viram as costas para a escola? E eu descobri que os jovens viram as costas para a escola, depois de muito estudar, né? Eu estou fazendo a minha 4ª pós pela UNB, fui aluna da Universidade Católica, sou aluna da Universidade de Brasília, e nas minhas pesquisas eu descobri que os jovens viram as costas para a escola porque primeiro a escola vira as costas para eles. Nós temos insistido no modelo educacional ultrapassado, obsoleto, autoritário, machista, racista. As meninas abrem os livros didáticos e as histórias que elas contam são histórias de um mundo onde só existem homens. As pessoas negras estudam em materiais didáticos que nos representam sempre a partir do lugar da dor, do sofrimento e da escravização. A escola não sabe dialogar com os jovens, né? E eu entendi que eu tinha que dialogar com os meus alunos, e dialogando com eles, eu descobri as redes sociais, isso em 2003, o Orkut, desculpa, e descobri também o sexting, que é uma prática adotada pelas meninas e por mulheres também, né? Quando ela é adotada por mulheres, eu nem vou entrar na discussão, que é muito polêmica, né? Mas quando ela é adotada por meninas, me incomoda profundamente. O que é o sexting? É a prática de se auto-objetificar sexualmente pelas redes sociais. Eu vi um vídeo de uma aluna minha de 13 anos, que ela colocou uma roupa que expunha o corpo dela e ela dançava de maneira super erotizada. A música que tocava era extremamente depreciativa às mulheres. E ela trazia, né, um movimento extremamente sensual. Isso chama-se sexting, e a origem desse comportamento, que expõe as meninas a vários riscos, né? Inclusive, eu ficava me perguntando sobre como aquele conteúdo poderia ser transportado por um site de pornografia, de pedofilia, isso me preocupava. Isso se dá pelo que a gente chama de tecnologias de gênero. O que são tecnologias de gênero?
são modos simbólicos que operam na cultura para definir scripts para as mulheres seguirem, roteiros para a gente seguir. Então, eu, por exemplo, quando vi minha aluna dançando no vídeo, eu lembrei de mim, pequenininha, na frente da TV, imitando a Gretchen, imitando a Chacretes. Nós temos uma cultura que diz para nós, mulheres, desde a infância, que o nosso significado, valor e potência está apenas em nos tornar objeto do prazer masculino ou do desejo masculino. Isso acontece porque existe um projeto do patriarcado para que a gente só coloque o nosso foco nisso. Essas tecnologias de gênero, acho que a Aline até vai abordar com mais propriedade, elas colaboram para que haja a ação ou a construção do que a gente chama de dispositivo amoroso, dispositivo materno e dispositivo da eficácia. Ou seja, as emoções das mulheres são elaboradas e condicionadas a partir desses roteiros, para que elas acreditem que elas não têm talento para outras coisas, para que elas só desejem ser escolhidas por um homem para casar. Eu poderia trazer muitos exemplos de tecnologias de gênero, mas eu vou trazer justamente um que a Valesca trabalhou com a gente quando eu fui aluna dela no mestrado, que é o desenho animado da Pequena Sereia, que é uma sereia corajosa, desbravadora, que quer explorar os 7 mares, porém, ela se apaixona por um homem. Todo o talento, energia dela passa a ser projetada para isso, para esse amor que ela vai viver com esse homem. Mas para ela viver esse amor, ela tem que abrir mão de quem ela é para ganhar pernas, né? Ela tem que abrir mão de ser sereia para se tornar humana. E a bruxa Úrsula canta uma música para ela que diz, né? O homem abomina a tagarela, garota caladinha ele adora. Se a mulher fica falando o dia inteiro e fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não vá querer jogar a conversa fora, que os homens fazem tudo para evitar. Sabe quem é a mais querida? É a garota retraída e só as bem quietinhas vão casar. A letra dessa música mostra como as tecnologias de gênero trabalham para moldar as emoções das mulheres desde a infância, para elas sonharem em ser escolhidas por um príncipe. Essa não é uma fala contra o casamento, tá, gente? E nem contra a maternidade. Eu sou mãe, sou casada, adoro a maternidade e adoro o meu parceiro. Mas eu seria profundamente infeliz se eu não tivesse o direito de viver outros projetos na minha vida, porque há uma cultura que diz que eu só posso sonhar em casar e ter filhos e ser escolhida por um homem. Paralelo às tecnologias de gênero, atuando para construir um determinado tipo de feminilidade, essas tecnologias trabalham também para definir um jeito de ser homem na cultura. E na nossa cultura, ser homem está relacionado a embrutecer consigo mesmo e embrutecer com o mundo. Então, eu precisava conversar com as meninas sobre ser mulher, o que é ser mulher, e precisava conversar com os meninos também. Além disso, eu teria que falar sobre interseccionalidades. Aí eu trago a grande Patrícia Hill Collins, que fala sobre imagens de controle. Se na cultura o que resta para as mulheres como possibilidade identitária para as mulheres brancas é o casamento e a maternidade, para as mulheres negras, nem isso, porque as imagens de controle definem um lugar pré-estabelecido para as mulheres negras, o lugar da subserviência e da subalternidade. Se a gente pegar, por exemplo, a teledramaturgia brasileira, como a novela Império, você vai ter isso materializado. Um homem que tem uma mulher e uma amante, e cada uma delas tem uma empregada doméstica. Isso corresponde ao que está no imaginário coletivo. As mulheres brancas são para casar, as pretas para a cozinha e as mulatas para os prazeres da carne. Segundo as imagens de controle, as mulheres negras nasceram para servir à mulher branca e ao homem branco e ao homem negro. Então, se a gente precisa falar sobre desigualdade de gênero entre homens e mulheres, a gente também tem que falar sobre desigualdade entre mulheres brancas e mulheres negras. Uma vez que eu tenha constatado isso, gente, eu percebi, então,
que eu precisava criar um projeto que me desse a oportunidade de conversar sobre esses temas com os meus alunos. Eu sempre trabalhei no ensino fundamental, né? No 1 e no 2. E quando eu desenvolvi o projeto, eu estava no 2. E, basicamente, o que é que eu precisava dizer para as meninas? Eu precisava apresentar outras fontes de inspiração que anunciasse outras possibilidades identitárias. Se a gente parar para pensar, né? As fontes de inspiração que são dadas para as meninas são sempre essas. Gretchen, Chacrete, Tiazinha, Feiticeira, Loira e Morena do Tchan, as coleguinhas, e por aí vai. Sempre mulheres do lugar da hipersexualização. Então, como o projeto Mulheres Inspiradoras trabalhou? Primeiro, ele propôs a leitura de obras escritas por mulheres, porque a escola trabalha majoritariamente obras de homens e pessoas brancas. Então, eu coloquei 6 obras de autoria feminina, 4 delas escritas por mulheres negras. Propus que eles conhecessem biografias de grandes mulheres. Só mulher maravilhosa, insubmissa, que deu uma voadora no patriarcado, sabe? Independente da idade. Mulheres jovens como Anne Frank e Malala. Mulheres idosas como Cora Coralina. Mulheres brancas como Irena Zendler, que salvou 2.500 crianças do extermínio na Segunda Guerra Mundial. Mulheres a quem foi negado o direito à escolarização plena e se tornaram escritoras, como Carolina Maria de Jesus. Mulheres que revolucionaram a psiquiatria, como Nise da Silveira, que revolucionaram a pediatria, como Zilda Arnes, e tantas outras, né? Mas não bastava estudar mulheres inspiradoras do mundo, era importante conhecer mulheres inspiradoras da nossa comunidade. Então, eu levei para a escola grandes mulheres, que são grandes lideranças no nosso território, inclusive a minha querida professora Creuza, que vocês podem ver aí na 4ª foto, com os meus alunos. 34 anos depois, eu a levei na escola. Na última etapa do projeto, eu perguntei para os alunos qual era a mulher inspiradora da vida deles. Porque não bastava conhecer mulheres inspiradoras do mundo, do Brasil e do território. Era fundamental conhecer mulheres inspiradoras das suas vidas. Essa foi a etapa mais surpreendente do projeto, porque nós criamos uma metodologia para que aqueles alunos que, numa primeira avaliação diagnóstica, conheciam um pouco sobre as histórias das mulheres que eles escolheram como inspiradoras, e a gente queria que eles conhecessem mais. A maioria disse assim para mim: nossa, professora, depois que você trouxe as histórias dessas mulheres extraordinárias, eu só posso dar esse título de mulher inspiradora para minha mãe. E quando eles voltavam da entrevista, gente, eles voltavam completamente transformados, com o olho brilhando e dizendo: professora, eu descobri que minha mãe é muito mais inspiradora do que eu imaginava. Descobri que ela era quebradeira de coco no Maranhão, foi tirada da escola, obrigada a trabalhar para ajudar no sustento da família. Ela lutou, veio para Brasília e venceu aqui. O outro me contava: professora, eu descobri que minha mãe foi expulsa de casa quando estava grávida de mim aos 15 anos de idade. Enfim, eu percebi que aquelas histórias eram muito preciosas e transformei no livro Mulheres Inspiradoras, em que meninos e meninas do 9º ano do ensino fundamental contam as histórias das suas mães, avós, bisavós, mulheres do seu entorno, que são fontes de inspiração. E aqui eu já começo a falar dos resultados. Parte do projeto foi também uma campanha de combate à violência contra a mulher. A gente, na época, não tinha nem hashtag, nem Instagram, então a gente tirava uma foto com esse cartaz e postava no Facebook, né? Ia marcando as pessoas, se fotografando com cartaz e marcando. Graças a essa campanha, nós fomos convidados para participar do 4º Prêmio Nacional de Educação e Direitos Humanos, e a gente conquistou o primeiro lugar nesse prêmio. Ele seria o primeiro de uma série de 15 prêmios diferentes que a gente ganharia. E no dia 29 de maio de 2015, a gente recebeu a notícia de que o projeto Mulheres Inspiradoras representaria o Brasil num prêmio internacional. E nós iríamos para Lima, Peru, concorrer com 17 projetos de países da Iberoamérica, ou seja, países colonizados por Espanha e Portugal. Botamos a bandeira do Brasil na mala, porque para a gente era muito importante
a gente poder representar o Brasil num evento que celebrava um projeto que falava da força das mulheres, da necessidade de garantir direitos para essas mulheres. Para nossa surpresa, a gente conquistou o primeiríssimo lugar, levamos 20 mil dólares americanos para a escola. Eita, é porque está aparecendo uns riscados aqui no slide, gente. Está aparecendo para vocês também? Tá, é porque, professora, eu acho que você está sem querer, deve ter clicado aí. Não, porque eu não estou mexendo em nada, ó. Não, vixe. Então, Não sei. peraí, pode ser alguém que tá da gente, que está aqui. Tem alguém dizendo que fui eu. Quem foi? Não, sem problema, gente. É só porque eu assustei. Pensei que o slide ia travar. Mas quando trocar de página, sai. Ah, maravilha. Esse prêmio, gente, foi super importante para dar visibilidade para o projeto. Isso fez com que, em 2017, a gente recebesse um convite para que esse projeto chegasse a mais 15 escolas. Então, em 2017, foi a primeira vez que eu saí da sala de aula, depois de 26 anos como professora, para trabalhar, levando uma experiência piloto para 15 escolas. Então, eu fui chamada para coordenar a iniciativa, para definir o programa de formação, para estabelecer em que os recursos seriam utilizados. O projeto fez uma parceria com a ANB, hoje a gente tem 2 teses de doutorado e 3 dissertações de mestrado, que mostram a transformação que o projeto proporciona e move dentro da escola, justamente porque ele contesta as estruturas tradicionais, conservadoras, sexistas e racistas da escola. Depois disso, eu tive a oportunidade de estar em espaços muito importantes, né, que eu considero de visibilidade. Por que eu acho importante falar isso? Porque nós, mulheres, somos educadas para acreditar, a partir das tecnologias de gênero, que a gente tem que ficar nos lugares subalternos. Quando eu fui chamada, por exemplo, para a Fátima Bernardes, que é um programa ao vivo, eu falei, gente, se eu falar bobagem, isso vai ficar eternizado. Eu estou com medo, eu estou nervosa. Eu digo isso porque todas nós mulheres temos medo de enfrentar o novo, o desafio, porque isso é implantado em nós, e a gente tem que vencer esse medo, né? Depois que eu estive nesses programas, para vocês terem uma ideia, eu recebi mensagens de professores e professoras do Brasil inteiro que falaram assim, eu nem sabia que era possível fazer um projeto assim na escola, eu quero saber como é que faz, me passa o que você tem. Então, hoje eu nem sei o quanto o projeto já se espalhou pelo Brasil, e no dia 28 de maio do ano de 2021 foi instituída a portaria que torna o projeto Mulheres Inspiradoras uma política pública. A notícia mais recente é que ele atravessou a província de Niassa, atravessou o Atlântico e chegou à província de Niassa, em Moçambique, na África. Um professor moçambicano chamado Jorge Malita conheceu o projeto a partir de um amigo brasileiro de São Paulo. Ele entrou em contato comigo e me pediu toda a metodologia do projeto e eu passei para ele. Além disso, o projeto Mulheres Inspiradoras hoje é uma disciplina na graduação pelo Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB, por isso eu e a Aline vamos nos ver na terça, né, Aline? Essa disciplina é oferecida na terça-feira à tarde, na Universidade de Brasília, e eu, vendo que estou aqui estourando o meu tempo, vou encerrar essa fala com essa imagem, que eu acho que ela comunica o que eu quero dizer para vocês na tarde de hoje, para essas mulheres que estão aqui, né? Essa imagem, vocês devem estar reconhecendo, essa é a minha querida professora Creuza. Eu conto a história dela aqui nesse livro, eu a entrevistei por longas 3 horas para contar a história dela. E essa é a foto do dia do lançamento do livro, em que ela me surpreende com a delicadeza de chegar lá de surpresa com esse buquê de rosas. E nesse momento que eu olhei para ela, eu fiquei muito emocionada e lembrei da força, da inspiração que ela trouxe para a minha vida. E lembrei de uma pergunta que eu, quando fui entrevistá-la, eu queria fazer, e essa pergunta estava guardada no meu coração há 34 anos. Eu perguntei para ela, professora Creuza, eu era uma criança que queria ser invisível, e você me notou, você me enxergou. Por que você olhou para mim? Você olhava para mim e via essa criança silenciosa,
assustada, sempre na expectativa de um safanão e de um xingamento, machucada pelo racismo. E todas as vezes que eu lembro da resposta dela, eu me emociono, porque ela disse para mim: eu não via nada disso. Eu só vi uma criança que queria aprender. E eu acho que a coisa mais importante que a gente precisa lembrar quando a gente é mulher é que a gente é forjada muito nas fragilidades também, né? Muitas fragilidades me constituíam, gente. Eu cresci numa casa sem livros, com um pai e uma mãe não letrados, onde muitas vezes faltava roupa e sapato, mas a potência estava na defesa que a minha família fazia da escola. A potência estava em mim, que era uma criança que queria aprender. E a professora Creuza, diante de tantas fragilidades, ela escolheu enxergar a minha potência. Essa é uma fala também sobre cada mulher que está aqui nesse processo formativo, enxergar a sua potência, buscar essa inspiração para que onde quer que você esteja, você possa ser essa fonte de transformação. E ser uma fonte de transformação começa com a nossa transformação interna, né? Começa com a gente confrontar como é que essas tecnologias de gênero moldaram as minhas emoções e o quanto eu quero me insurgir a elas para poder ser quem eu quiser ser, a despeito dos estereótipos de gêneros. Eu paro por aqui, deixando os meus contatos para vocês, agradecendo a Vanildes pelo convite. É uma honra para mim, sempre um presente estar em rodas de mulheres. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Gina. Muito obrigada, querida. Realmente muito inspirador, né? E muito grata por você ter compartilhado conosco aqui, né? Essa sua trajetória de vida e toda a reflexão e a elaboração que você construiu, né? Dando sentido, né, às suas escolhas, à sua própria trajetória, né? Significando mesmo, muito grata mesmo, assim, do fundo do coração. Eu já tinha estado com você, acho que em algum evento lá ali no IF da Asa Norte, eu penso que sim, e foi um encontro muito bacana hoje, assim, um reencontro, muito obrigada mesmo. Vamos seguir, então, agora com a nossa querida Aline Xavier, está aí também, já, né, na expectativa, faz parte aí também do rol dos encontros da professora Gina. Aline, você está aí já, querida? Está por aí? Eu acho que a gente agora vai com a Aline. Prazer em reconhecê-la, querida, bem-vinda. E a gente vai aqui com você também, com 20 minutos, né? Nessa exposição. Oi, estão me ouvindo? Estou ouvindo. Está me ouvindo? Estou, agora estava ouvindo Ótimo, já, só não estava ótimo, conseguindo querida. falar. Boa Então, tarde a agora todas. vai lá. Jolúzia, muito obrigada pelo convite, né? Fico muito feliz de estar aqui, de poder participar desse momento. E, assim, quero mais uma vez parabenizar a professora Gina, né? Ela, com certeza, é uma mulher inspiradora, né? Assim, foi um prazer, na época que ela fez aula com a Valesca, eu também já era aluna da Valesca, então eu já tive um pouco de contato com ela aí, e eu sou fã de carteirinha do seu trabalho, viu? Parabéns mesmo. Estou muito feliz de ir na sua aula na terça-feira também, né? Para poder falar um pouquinho sobre o que eu vou falar aqui hoje, né? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês também. Bom. Ai, gente, aconteceu alguma coisa aqui com a capa. Mas, enfim, vou começar com o segundo slide aqui. Tá tendo um churrasco aqui embaixo, então não sei se vocês A gente não estão ouve. ouvindo. A gente não ouve. Ainda bem, que estão cantando super alto aqui. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de saúde mental e gênero, né? Eu sou doutoranda do Instituto de Psicologia da UNB, sou aluna da Valesca, né? Estou aqui representando hoje o Grupo Saúde Mental e Gênero, né, do CNPq, do qual ela é a responsável.
né? E hoje sou também psicóloga da Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Eu trabalho única e exclusivamente com gênero dentro da prática clínica, né? E por que é importante a gente falar de gênero? Porque gênero está em tudo. Quem for mãe aí, for tia, se for entrar numa loja de brinquedo para comprar um brinquedo, vê o tanto que essa separação é explícita, né? Então, a questão do gênero está tanto em questões do nosso cotidiano, do dia a dia, até outras grandes questões, como índices de violência, índices de adoecimento, né? Hoje no Brasil está acontecendo aí um grande, pegando o gancho da escola, né? A gente tem um grande problema que são esses ataques em massa na escola. E isso também tem a ver com o gênero, né? Se a gente pega os principais agressores, são adolescentes, né? O que está acontecendo aí com essa masculinidade? Adolescentes homens, né? Assim, das pesquisas nos Estados Unidos, dos últimos 200 ataques lá, apenas 4 foram perpetrados por mulheres. Então, a gente está falando de vários fenômenos aí em que gênero acaba sendo invisibilizado, né? Então, é importante a gente ter essa clareza de que gênero está em tudo. Hoje, quando a gente fala de gênero, né, se vem três acepções sobre a palavra, né? Gênero é um termo asséptico que começou a ser usado na academia a partir dos anos 80, porque precisava-se de um termo asséptico exatamente porque não queriam falar de feminismo, mas falar de feminismo é falar de gênero, né? Por isso eu trouxe o tema hoje como saúde mental e gênero, porque aborda o tema da aula de hoje, né? Que é feminismo, diversidade e igualdade de gênero. Então, existem 3 acepções que são mais utilizadas. A primeira é o binarismo, que a gente tem que pensar como a nossa sociedade ela é formada por essa binaridade homem-mulher, né? Essa polarização homem-mulher. A acepção da orientação sexual, que trata de atração ou ligação afetiva, e a transexualidade, que fala da identidade de gênero. A gente vai se aprofundar hoje aqui, principalmente na primeira acepção, no binarismo. Por quê? Porque é cultural. A nossa cultura é binária. Se tornar pessoa na nossa sociedade é se tornar homem e mulher. Então, por que falar de gênero, né? Exatamente porque existem caminhos diferentes para se tornar pessoa, né? Como eu falei, a gente se torna homem ou se torna mulher na nossa sociedade e eles perpassam a questão corporal. Então, o corpo não é mera materialidade. O corpo não é só matéria, né? O corpo ele é lido a partir de determinado contexto cultural e histórico, né? A forma... E aí, assim, as pessoas costumam perguntar quando eu falo nessa hora, né? Tá, mas e a biologia? A gente vai negar os sexos, né? Essa foto aqui que eu trouxe é uma foto do livro da Valesca, aqui do lado esquerdo, a imagem do lado esquerdo, é o órgão sexual masculino não, feminino, desculpa, desenhado a partir, em um compêndio, na verdade, do século XVI. Percebam, né? Assim, tem o mesmo formato do órgão masculino. Nessa época, o que se via eram as similitudes, não eram as diferenças. Foi a partir das mudanças históricas e as mudanças sociais do século XVIII que a gente começou a ter uma diferença hierarquizada entre os corpos, né? Então, houve a mudança da teoria do sexo único, que era, se achava, que é uma teoria aristotélica, né? Se achava que existia apenas o corpo masculino, né? E esse corpo masculino, ele vivia em plena vitalidade. Então, assim, a mulher seria um ser um pouco menos desenvolvido. Para se tornar homem, muitas vezes podia acontecer assim, essa menina que está aqui na foto poderia estar fazendo uma atividade física, e aí ela chega em determinado nível de calor vital, e o órgão simplesmente, cairia para fora. Então, ela, que antes era conhecida como mulher,
né, teria alcançado aí esse alto padrão de vitalidade e teria se tornado homem, né? Essa mudança da teoria do sexo único para a teoria do duplo sexo, ela vem, né, a mudança da ciência vem exatamente a partir dessas mudanças sociais e econômicas do século XVIII. Porque com a ascensão do capitalismo, a gente tem o capitalismo ele tem 4 pernas fundamentais, né? O classismo, o racismo. Nessa mesma época, a gente tem aí a criação de várias teorias de raça também, né? Teorias que acabam defendendo um racismo biologicista, né? E então temos o racismo, o classismo, o sexismo e o especismo, né? O especismo como essa questão relacionada a uma hierarquia entre espécies, né? Então, o que se vendia na época da ascensão do capitalismo era exatamente uma possível mobilidade social. Só que a ideia da mobilidade social não poderia ser vendida para todos, né? Eles iam precisar, os homens iam precisar de alguém para ficar na base cuidando. Nessa hora, a mulher surge como o outro sexo, né? A ciência é muito importante, né, nesse momento, porque ela vem com teorias tanto biologicistas quanto filosóficas. Rousseau é muito importante nesse momento, porque ele entra com um discurso de que a mulher é a mãe nata, né? Ela, por natureza, ela teria que ser mais amável, mais predisposta ao cuidado, exatamente por ter um órgão que possibilita a procriação, na verdade. E aí, ao longo do tempo, a gente tem, com as ondas do feminismo, né, a gente tem a primeira onda feminista, que vem com a questão do sufrágio, as mulheres em busca do voto, né? A segunda onda feminista, que tem como representante aí uma das principais representantes, a Beauvoir, que fala muito da questão dos papéis sociais. E, posteriormente, né, a partir já da terceira onda feminista, a gente começa a falar de scripts sociais. E, assim, eu acho importante frisar essa mudança, porque quando a gente fala de papéis sociais, a gente pode falar, não quero, não vou fazer. Né? Se o papel da mulher é esse, eu não quero fazer esse papel. Quando a gente fala de scripts sociais, a gente fala da diferença de um poder que é constitutivo, né? Essa mulher, a gente se torna mulher, a gente se cria mulher, que é muito diferente dessa questão de um mero poder repreensivo. O poder repreensivo ainda existe. Se a gente pegar, como a Gina trouxe, né, as tecnologias de gênero, a escola muitas vezes age como uma tecnologia de gênero, nós funcionamos como tecnologias de gênero, né? Quando a gente encontra a amiga e fala, e aí, tá namorando? Como é que tá? Tá ficando com carinha lá ainda? A gente está sendo uma tecnologia de gênero, né? Então, a gente muda, o que se mudou aí, na verdade, foi a diferença de um mero poder repreensivo, a cadeia, por exemplo, é um poder repreensivo, para um poder constitutivo, né? Não, eu quero. E daí, eu trouxe para vocês alguns xingamentos, né? Por que eu trouxe xingamento? Porque ele exemplifica o lugar social em que ninguém quer estar, nem homens, nem mulheres. Se a gente for xingar uma mulher, né, para ela ser assim, para ela ficar com raiva mesmo, a gente vai chamar de puta, de vagabunda, de galinha, de vaca, gorda. Percebam, todos esses xingamentos falam desse lugar social em que a mulher não quer estar. Ela não quer estar no lugar social de alguém que é desqualificada sexualmente, né? Alguém que é vista como uma mulher fácil, e ela não quer estar num lugar social também relacionado à beleza, né? Gorda, feia, todos são xingamentos que chegam a provocar reações físicas no corpo, né? Quanto aos homens, vamos perceber o que os xingamentos falam aí deles, né? Vagabundo, viado, mulherzinha, corno. Quando a gente está xingando os homens, né, a gente também está falando desse lugar social em que eles não querem estar, que é um lugar social de quê?
de alguém que é ligado a uma mulher, né? Assim, age como uma mulher, então ele é uma mulherzinha, né? Ele é gay. Do corno, aquele que acaba tendo a sua conduta sexual desqualificada por causa de uma mulher, né? E do vagabundo. E aí eu acho vagabundo e vagabunda muito interessante, porque eles trazem significados muito diferentes, né? Para a mulher, a questão sexual, para o homem, a questão financeira. Então, falar de gênero é mais do que falar de scripts sociais. Falar de gênero é extremamente importante porque ele gera emocionalidades. Da mesma forma que o xingamento ele é gendrado, né, as nossas emoções elas passam a ser gendradas. Então, os scripts sociais eles se tornam pedagogias afetivas. São caminhos específicos de se tornar homens e mulheres na sociedade. E isso isso pode ser um caminho tanto de empoderamento, né, quanto um caminho de rechaço social. Pegando o exemplo do sexting da aluna da Gina, né, ao se mostrar ali, ela estava tentando ir pela via do... se aquilo cai, na verdade, na rede, né, para outras pessoas, ela é extremamente desvalorizada como mulher, né? Exatamente porque ela está descumprindo um lugar social que seria o lugar social de recato da mulher. Percebam, existem scripts sociais que são muito enrijecidos para homens e para mulheres. E aí, exatamente por isso que a gente tem que pensar nas pedagogias afetivas, porque da mesma forma que existem pedagogias afetivas para construir esses determinados caminhos de subjetivação, né, a gente pode pensar sim em pedagogias para desconstruir, né? As tecnologias de gênero, elas funcionam como eu falei, tudo pode ser uma tecnologia de gênero, né? Você vai ver um filme, aí o filme da Bela Sereia, da Pequena Sereia, né? É uma tecnologia de gênero que reifica o lugar da mulher. Então, a partir do momento que a Ariel, né, como a Gina trouxe, ela era uma menina extremamente levada, brincalhona, o pai dela não dava conta de lidar com o jeito dela, brincalhão, né, até que ela se apaixona. Né? Aí a gente pega aí ao longo da história quantas outras tecnologias de gênero aconteceram, né? Tiveram aí. A gente tem o livro da Madame Bovary, que é muito famoso exatamente por ser uma grande tecnologia de gênero de uma mulher que acaba sendo punida por transgredir os preceitos aí desses caminhos específicos de subjetivação feminina. E aí é importante pensar na tecnologia de gênero exatamente para poder fazer o que a Gina fez. A Gina construiu uma grande tecnologia, uma grande contra-tecnologia de gênero. Né? É possível desconstruir e pensar em outras formas de ser mulher, né? E ser homem, e outros tipos de experiência gendrada dentro da nossa sociedade. E isso é extremamente potente. Então, pensando nos dispositivos, né, nesses caminhos de subjetivação como dispositivos de gênero, a gente tem para as mulheres o dispositivo amoroso, o dispositivo materno e para os homens o dispositivo da eficácia. Se eu estiver passando o tempo aí, vocês me avisem, tá? Para as mulheres se tornam mulheres na nossa sociedade a partir do dispositivo amoroso, que não é amor, tá? Não tem ninguém aqui contra o amor. O dispositivo amoroso, na verdade, é aquele sentimento que acho que toda mulher já deve ter tido aqui de, poxa, mas ninguém me olhou, fui para algum lugar e ninguém me olhou, ninguém me quer, ai, não tem ninguém que quer ficar comigo, né? Esse sentimento que coloca as mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Que como a gente aprende a se dispor socialmente para ser escolhida por um homem, né? Porque a gente aprende socialmente que uma boa mulher é aquela que está casada, é aquela que está num relacionamento, é aquela que é escolhida por um homem,
né? Então, quantas mulheres, e agora, agora no doutorado eu estou estudando crime, né? Crime e gênero, eu vejo como muitas mulheres acabam entrando no crime por causa dos homens, né? Cumprindo exatamente o dispositivo amoroso e pensando assim, não, eu vou fazer isso aqui por ele, eu vou cometer esse crime aqui, porque mulher nenhuma faria. Então, esse homem não vai me abandonar. Esse medo do abandono, ele fala desse lugar do dispositivo amoroso, né? E aí, nisso, nós aprendemos a nos dispor no que a Valesca chama de prateleira do amor, né? É como se fosse uma prateleira mesmo, que nem essa que está aqui atrás de mim, em que as mulheres estivessem dispostas, né, elas se apresentassem, e aí entra a questão do ideal constitutivo estético. A estética não é uma coisa só imposta, a estética também é uma coisa constitutiva, né? As mulheres aprendem a se dispor nessa prateleira para poderem ser escolhidas pelos homens, né? E aí existem várias interseccionalidades disso, né? A classe. Quem tem dinheiro consegue comprar muito mais tecnologias de beleza do que quem não tem. A raça, né? A Gina trouxe agora também uma frase que é muito marcante do século XIX, que fala, né, a branca para casar, não vou lembrar da ordem, mas a branca para casar, A preta é para a cozinha e as mulatas para os prazeres da carne. Exatamente. Né? Isso fala desse lugar também da prateleira do amor, né? E aí percebam, os homens, eles escolhem, eles avaliam as mulheres, né? E aí temos a questão do ideal constitutivo estético, né? Que acaba sendo identitária. Não é só uma coisa de assim, tanto que quando a gente vê uma mulher que não está nos padrões, a gente fala, nossa, como ela está largada, né? Ai, não, gente, está acontecendo alguma coisa com essa mulher. Será que ela está em depressão para ela estar largada desse jeito? Às vezes não, às vezes ela só não quer. Mas existe uma ideia de que a beleza, ela é obrigatória para as mulheres e ela deve ser conquistada a qualquer custo, né? Quanto de dinheiro as mulheres não gastam? Existem várias pesquisas sobre isso aí, né? De que mulheres gastam, se não me engano, 17%, 18% do salário, é uma média, com produtos de beleza, exatamente inspirado no dispositivo amoroso, né? Porque o ideal estético, ele está aí para servir esse dispositivo amoroso, né? Para aumentar a chance dessa mulher na prateleira. E o outro dispositivo é o dispositivo materno, que não é maternidade, tá? A maternidade pode ser muito bonita se ela for desejada, né? Mas muitas vezes ela ocorre na nossa sociedade como uma chancela do dispositivo amoroso. Uma mulher que está com um homem vai dar um filho para esse homem. Olha que lugar de poder essa mulher começa a ter socialmente. Ela é a mãe dos filhos dele, né? Então, não se fala necessariamente do desejo materno, da vontade de ser mãe, mas se fala da obrigatoriedade que a mulher acaba encarnando por ter um corpo que é propício para gerar, né? Então, nisso aí entram várias coisas, entram as cobranças para, e aí, você não vai ser mãe? Não, tá ficando velha. Aí começa a bater vários desesperos aí, assim, eu percebo isso muito na clínica, né, nas mulheres. Tô ficando velha, preciso ter um filho logo. Às vezes não é o desejo pela criança em si, né? Pode ser um outro desejo que está por trás aí. Então, é importante trazer que os dispositivos, eles são, antes de tudo, identitários. Eles formam a identidade. E exatamente por isso, eles são tão enraizados e profundos, né? É uma questão muito delicada, na verdade, para a gente tratar, mas também é uma grande forma de acessar tanto mulheres quanto homens, quando você conhece essa possibilidade aí, né? Essa forma de compreensão. E aí eu também trouxe o filme da Pequena Sereia, né?
E trouxe a Bela e a Fera também. A Bela e a Fera eu acho muito interessante como uma tecnologia de gênero, porque se a gente for parar para pensar, é uma menina que foi morar no castelo com uma fera para pagar uma dívida do pai. Ela, que era filha desse pai, acabou agindo de uma forma maternal e não resolver ainda o problema do pai, né? Encontrou uma fera e amansou a fera, né? Esse script social, muitas vezes, está presente na fala de mulheres que apanham dos maridos, que sofrem violência, né? Nossa, mas um dia ele vai mudar por mim, né? Ele é ogro, assim, desse jeito mesmo, mas lá no fundo eu sei que ele tem uma coisa boa, ele gosta de mim. Existe uma esperança aí em tornar esse homem um príncipe encantado. E nisso, quantas mulheres acabam se prendendo por anos em relações abusivas, agressivas né? Então, é muito triste. E os dispositivos, eles são importantes para a gente poder olhar para isso, conseguir acessar essas mulheres e poder achar um caminho para desconstruir também, né? E nisso a gente pode usar várias contra-tecnologias de gênero. Os homens, eles se tornam homens principalmente pelo dispositivo de eficácia. O dispositivo de eficácia, ele fala, ele também é identitário para os homens, né? Ele fala de uma formação dos homens que acontece no imperativo negativo. Então, seja um homem, né? Mostre sua masculinidade. Menino, para de tirar. Menino, não senta desse jeito aí não, tá parecendo mulherzinha. E o negativo do não seja uma mulherzinha, né? O dispositivo de eficácia, ele é importante a gente pensar porque os homens eles têm que constantemente comprovar a sua masculinidade dentro da nossa cultura, né? E aí homens que muitas vezes não conseguem performar de uma forma que é considerada viril, acabam tendo outros tipos de performance, como, por exemplo, entrar no crime, né? Acaba sendo um tipo de resgate identitário de virilidade para esses homens, exatamente porque é um possível, se torna um possível aí, já que os outros possíveis aí muitas vezes não são de fácil acesso para esse homem, né? O dispositivo de eficácia ele também é permeado por várias interseccionalidades, né? Incluindo classe social, se a gente for pensar na questão da virilidade laborativa, principalmente, né? E a questão do racismo. Se a gente pega, né, lá vem o negão, cheio de paixão, de catar, a gente está falando aí da hipersexualização do homem negro. Então, existe uma ideia de que o homem negro seria aquele homem que representaria aí só a virilidade sexual, né? Que é extremamente distorcida e extremamente problemática, né, gente? A gente tem que pensar aí também em como essas interseccionalidades funcionam com os dispositivos para poder desconstruir isso daí também. Também é um lugar de sofrimento para esses homens, né? E aqui eu trouxe outras tecnologias de gênero. Trouxe a revista Placar e a revista Alfa. A revista Alfa, por si só, o nome já é terrível, né? Já fala aí do macho alfa, né? E a Placar traz o Bruno, que foi um cara que matou Elisa Samúdio, né? Fez toda a barbaridade e ainda é valorizado pela via do dispositivo da eficácia e da virilidade laborativa, né? Me deixem jogar. E aí, para finalizar, eu trouxe o pensamento de e se fosse o contrário? Chega a ser risível para quem vê, né? Um homem ali num lugar que é prescrito para a mulher, né? Mas eu acho que isso é importante, esse exercício de ver isso aqui é importante para a gente pensar que não é natural. A gente não está falando de questões que são naturalizadas. O amor materno, por exemplo, ele não é natural, ele é construído, né? Da mesma forma que o lugar
hipersexualizado, objetalizado da mulher, ele é construído socialmente também. Se é construído, a gente pode pensar em formas de desconstruir. A gente pode pensar em outras formas de existir para essas mulheres, para nós todas, na verdade, né? Para que não, para sair, na verdade, desse pensamento só, desse lugar que é um lugar de subalternidade, né? Então é isso, gente. Obrigada. Eu trouxe aí meus contatos e trouxe o e-mail o e-mail não, o endereço lá do Saúde Mental e Gênero, que é o blog da nosso grupo de pesquisa. Muito obrigada, Aline. Obrigada mesmo. Nessa tarde a gente tem aí, né, um desafio, foram importantes questões colocadas aqui. E, sei lá, dramaticamente, vou dizer assim, né, nos dando pistas, inclusive, de leitura do que está acontecendo com esse cenário das escolas, né? Eu acho que muito colocado, dessa perspectiva da masculinidade, né, da misoginia. Esses ataques têm uma perspectiva, têm um alvo, uma mensagem para colocar, né? Então, e acho que a gente está precisando conversar um pouco sobre isso, né? Então, hoje deu aí um panorama bastante interessante, né, para poder ajudar a gente nos trabalhos de grupo. Eu acho que queria perguntar aqui a Nívia, como é que está, para ela nos orientar aqui com o trabalho de grupo, certo? A divisão dos grupos, né? Nós somos 108 mulheres aqui nessa sala hoje, né? 108 pessoas. A gente tem uma orientação aí para esse trabalho de grupo. Assim que quando a Nívia começar o processo aqui da divisão, a gente está tentando ver se 10 pessoas, eu acho que no máximo 13 ou 15 por grupo, né? Para poder dar conta de vocês poderem fazer uma rodada mesmo de debate entre vocês, né? Já que estamos em diversos lugares no Brasil. A gente queria ver aqui, então, um pouco de como é que a gente pode começar, né, fazer esse trabalho aí dentro dos grupos. Eu acho que era importante escolher aí uma coordenadora, né, dentro dos grupos. A gente costuma fazer isso, né, na nossa perspectiva aqui, presencial, quando somos muitas, né, e no virtual isso tem sido possível também. Acho que definir uma coordenação, uma pessoa para fazer aí um breve relato, na verdade, e anotar algumas coisas, né, porque a gente está com uma questão, né, motivadora para esse debate, para essa toca, né, que é justamente assim, como é que o que a gente ouviu aqui, esse debate, essa conversa, né, como é que a gente tem percebido e como é que isso impacta nos nossos corpos, né? Eu acho que aí todo mundo vai ter chance de poder fazer uma reflexão a partir da vivência, da experiência mesmo de cada uma aqui, né? De cada corpo aqui colocado dentro dessas janelinhas. Então, essa digamos, a pergunta. Tudo bem, vamos voltando, todo mundo. Vamos retomando aí para a sala. Boas-vindas, de volta. Um arrebatamento coletivo, é ótimo. Já voltamos todas já? Quase todas. Nesse arrebatamento coletivo foi ótimo. Entrei bem nessa parte. Ai, ai. A gente vai ter agora, né, aguardando todas voltarem, a gente vai ter agora o momento do retorno dos grupos, não é? A ideia era colocar algumas palavras, a gente conversou lá no meu grupo, mas a gente nem falou sobre isso, né, Gisela, Ariane, nem falamos sobre isso, assim, as palavras que a gente poderia colocar aqui, se vocês tiverem uma ideia, enquanto os outros grupos vão se colocando. A gente hoje também vai, a partir do que a gente vai expor aqui, né, nesse retorno dos grupos, as 5 palavras que podem traduzir um pouco o debate que vocês fizeram,
A gente vai, a Nívia, nossa sabida aí, vai tentar fazer uma nuvem de palavras para a gente ter uma ideia desse resumo do que foi esse debate aqui da tarde de hoje, né? Esses minutos que ficamos aí nos grupos, e a partir da exposição da professora Gina, da Aline. Depois que os grupos fizerem agora essa apresentação, elas vão retornar, né, com breves considerações a partir do resultado aí do que a gente debateu nos grupos, né, das nossas principais impressões. Queria ver qual o primeiro grupo que gostaria já de trazer aí as suas palavras sínteses, né? Aqui o grupo 7 está dizendo inspiração, reconstrução, desacomodar, acolhimento, saída positiva. Ah, que ótimo. Reverberação. Está colocado aqui. O grupo 2, deixa eu olhar aqui no chat. Grupo 2, saída positiva, da Gina. Deixa eu olhar o que está escrito aqui. É isso, inspiração, reconstrução, desacomodar, acolhimento, saída positiva. A Edênia está dizendo que está encantada, o grupo foi muita mulher potente. O grupo 2, saída positiva de Gina, grupo 1, grupo 4, consciência, reverberação no grupo 3, sofrimento, coragem, pertencimento, participação, espelho, grupo 2. E a Fernanda está dizendo que foi maravilhoso. Edênia está dizendo aqui, veja se concordam, racismo, as palavras, né? Racismo, exclusão, escolha, mudança de consciência, autoconhecimento, sororidade. O grupo 1. O grupo 5, as palavras foram partilha, desafio, pertencimento. Para o grupo 4, foi colocado aqui racismo, empoderamento, inspiração, dispositivos e força. Consciência, sororidade, revolução, rebeldia militante e antirracismo. Grupo 3, a não maternidade, mãe de... Peraí. Mãe de... Nossa, perdi. Mãe de anjo, organização social, foi o que eu anotei na palavra da Ariane, né? Grupo 10, identidade, transgredir, invisibilidade, mulheres inspiradoras e etarismo. O grupo 8 trouxe as palavras esperança, desconstrução da sexualização feminina, letramento racial, crítico, transformação e empoderamento. E a Tatiana Jordano está falando sobre potencialidades. O grupo 9 trouxe as palavras diversidade, superação, pertencimento, desacortinar relações homem-mulher e motivação. O grupo 3 trouxe tomada de consciência, atravessamentos, sustentabilidade da virada. Exato. Eu também acho que a palavra é essa. Sustentabilidade da virada. Foi também que o meu grupo o grupo a gente falou sobre isso. Grupo 8, você leu, Jolúcia, do grupo 8? Esperança, Isso. desconstrução da sexualização feminina, letramento racial crítico, transformação e empoderamento. Deixa eu ver aqui que chegou mais mensagem. Eu acho que agora a gente podia... Eu não sei se a Nívia já consegue aí formar a nuvem. A Áurea está dizendo sustentabilidade da virada. A Gisela está dizendo que foi o nosso grupo, né, que a gente está conversando. Justamente, sustentar, na verdade, a virada que a gente deu, né, via processo eleitoral, mas é sustentar essa conquista e sustentar mesmo porque o cenário está bastante complexo, né? A gente falou um pouco no nosso grupo aí sobre esse cenário de escolas e essa perspectiva dessa masculinidade aí bastante tóxica, né, querendo a eliminação, né, de nós mulheres e de toda a diversidade, né? Justamente porque eu acho que, de acordo com a fala da Gina, que é uma experiência de vida, a fala da Aline, né? Ao longo desses últimos
40 anos, vou dizer assim, a gente veio operando, não só no Brasil, mas no mundo, conquistas, né? Nós, mulheres, avançamos muito, né? No direito de realizar outros projetos de vida, que não só o determinado pela biologia, digamos assim, com o projeto da maternidade, né? Que é a grande agenda conservadora que está operando, né, contra, colocando questões, né? Então, dizem que nós, né, o movimento feminista, o movimento LGBTQIA+, digamos, é um inimigo global das forças conservadoras, porque nós estamos questionando esses padrões em que a gente foi formatada aí ao longo, né, desde nossas bisavós, nossas avós. Então, a gente ressignificou muito a vida das mulheres, né? Em vários arranjos de vida afetiva conjugal, de vida profissional, política. Então, a gente está vivendo mesmo agora um processo bastante difícil, e aí a palavra sustentar vem disso, né? A gente precisa sustentar mesmo, segurar a onda. Eu acho que, não convergindo e fortalecendo as iniciativas do movimento organizado, que publicizaram, né, as pautas políticas da nossa vida privada, né, dizendo que o pessoal é político, né? Então, toda perspectiva da violência doméstica, a exclusão da educação, né? As mulheres até um pouco tempo, né? Como é que eu vou dizer? Cerceadas, né? Da perspectiva da educação. Então, estamos caminhando bastante. Então, a gente está com questões bem sérias acontecendo no mundo nesse momento, né? Dessa conformação aí, digamos, de um campo conservador, querendo retomar, digamos, velhos parâmetros que não tem mais lugar nesse momento. Nívia, eu não sei como é que a gente encaminha a perspectiva da nuvem de palavras, a gente vai ter uma perspectiva, vai dar para fazer agora, ou então eu acho que vou Sim, chamar... sim. Eu coloquei no chat o link, vou colocar de novo. E aí a gente pode ver também, à medida que vocês forem colocando, já temos algumas nuvens, a gente pode mostrar aqui. A ideia da nuvem é para dar, falando mesmo com a Cris, a ideia da nuvem é para nos dar uma ideia mesmo de como é que foi o debate, né? As principais palavras, as principais ideias que a gente trocou nos grupos, né? Esse resultado que veio. A nuvem é uma perspectiva, é um instrumento metodológico que dá uma ideia para a gente, né? De onde é que passou nossos debates, né? Então, aqui a gente está vendo aqui as nuvens, as palavras mais fortes: empoderamento, racismo, resistência. Exatamente, aqui, ó. Identidades, né? Transgredir, participação, consciência, persistência, aparece também sofrimento, aparece coragem, sororidade, inspiração, mulheres inspiradoras, privilégio da branquitude, organização social. Então, a nuvem deu aqui uma arrumada interessante sobre... Vocês todas estão vendo, né, gente? A Nívia está projetando para a gente aí. Aparece inspiração, racismo, coragem, empoderamento, transformação, não maternidade, sororidade, luta, coragem. Muito interessante aqui que está a perspectiva. Desafio, partilha, esperança, resistência. Muito bom. Muito bacana. Eu queria convidar, né? Eu acho que agora a gente pode retornar com a Gina e com a Aline. Chama a Gina para fazer aí as considerações desse momento, né? O final aí do que ela percebeu justamente aí na nuvem que foi produzida, né? A partir desse trabalho em grupo, do que a gente conversou aqui. E em seguida a gente vai com a Aline. Eu acho que dá aqui 5 minutos para cada uma, só para fazer aí um fechamento, inclusive, de uma do que ouviu da outra, né? A gente aqui também nessas expressões. É isso, professora Gina. Então, Jolúzia, eu antes de tudo quero agradecer, né? Eu sempre me comovo com esses encontros entre mulheres, né, gente? O patriarcado, ele trabalhou para nos ensinar a rivalizar com outras mulheres, né? Enquanto os homens são educados para serem brothers, né? Para se apoiarem, nós somos educadas para rivalizar umas com as outras. E me toca profundamente ver mulheres organizadas, juntas, né? Isso não quer dizer que esse aqui não seja um espaço para contradição,
para a gente pensar diferente, para o dissenso, não é sobre todo mundo se abraçar e se beijar, não é sobre isso. É sobre a gente entender o tamanho que a nossa força tem, que a nossa potência como mulher, o nosso poder transformador, né? Então, eu sempre fico emocionada. Quando a Vanildes me convidou e falou que era um momento formativo só com mulheres, eu falei, meu Deus, eu não posso dizer não. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas responsáveis por essa formação e por esse curso. Eu sinto que a tomada de consciência das opressões que a gente sofre, ela é decisiva para a gente se insurgir a essas opressões. Esse debate que a gente fez aqui agora, tradicionalmente, ele ficava restrito a bolhas muito privilegiadas, à academia, à universidade, aos coletivos organizados, né? Então, eu acho importante dizer para vocês que quando eu comecei a realizar o projeto Mulheres Inspiradoras em 2014, eu não tinha 10% do conhecimento que eu tenho hoje sobre gênero e raça. Dona de Janira, minha mãe, só estudou até a 4ª série primária. Nunca ouviu falar a palavra gênero e tecnologias de gênero na vida dela. Mas nem por isso ela deixou de rechaçar uma prática que era recorrente no nosso território, que era tirar as meninas da escola para elas trabalharem como babás e empregadas domésticas. Então, eu quero dizer para vocês que essa é uma oportunidade de ouro que nós, mulheres, temos, esse espaço formativo, para a gente aprofundar nossa tomada de consciência sobre como as opressões se estabelecem, nos constituindo os nossos corpos, para que a gente possa se insurgir contra essas opressões, né? E é importante lembrar que, se o conhecimento acadêmico é fundamental e indispensável, eu tenho consciência disso, há um outro substrato que é muito valioso, que é justamente as nossas dores de mulheres. O projeto Mulheres Inspiradoras, ele não foi forjado na teoria de gênero, porque eu não tinha essa teoria, mas ele foi forjado na minha dor de mulher preta, periférica, mulher de periferia, que já tinha visto, gente, dezenas de alunas minhas abandonarem a escola porque engravidaram. Eu estava cansada de ver as minhas alunas chegarem para mim na escola e dizerem assim, professora, eu não aguento mais apanhar do meu pai, então eu engravidei para poder casar com meu namorado. Eu não aguentava mais receber relatos de alunas que tinham sofrido abuso sexual. Então, é importante a gente se qualificar e é importante a gente estar atenta às nossas dores, porque esse é um momento também da gente superar aquela lógica penso, logo existo, e abraçar a lógica das mulheres negras que dizem assim, sinto, logo posso ser livre. Estar atentas às nossas dores, estarmos atentas à dor das mulheres que estão no nosso entorno, é decisivo para a gente forjar uma luta por igualdade. O sentido da vida é a luta. E eu saio daqui nutrida, alimentada e fortalecida por ter feito parte desse momento formativo com vocês. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, Gina. Muito obrigada, realmente. Palavras inspiradoras, acho que muito bom que você traz, acho que é importante mesmo, né? E a potência que tem mesmo a gente estar reunida aqui nessa tarde, dialogando, conversando, né? Trocando. Bem importante. Eu queria só lembrar que a gente precisa assinar a lista de presença. Eu não sei se está aqui no chat. Nível, tu colocou o link aqui da lista? Para nossas companheiras assinarem aqui, está aqui, lista de presença. Então, dá uma clicada ali no chat, companheiras, e dá para assinar ali, né? Para a gente poder... tá ali, ó. Parabéns pela sua consciência crítica. Alguém chamado Carlos Augusto. Ótimo. Quero chamar a nossa companheira agora, Aline, para fazer aqui os fechamentos, o encerramento. Querida Aline. Eu quero, antes de tudo, agradecer também, né, por essa oportunidade de estar aqui trazendo um pouco da perspectiva da academia, né? Eu acho que estudar gênero é um portal. Quando a gente começa a ver as coisas, né, com o olhar de gênero e com o olhar dos estudos de raça também, né, não tem como voltar atrás. Então, é muito importante porque a gente amplia a nossa
consciência sobre o que é se relacionar, o que é a nossa consciência de mundo e de pessoa, né? E eu acho muito bonito mesmo, quando o gênero ultrapassa o lugar da academia e chega nas pessoas, né? Assim, para além de ser uma teoria, uma epistemologia, uma filosofia, eu acho que o gênero, quando chega no dia a dia, né, ele tem um poder de mudança de vida que é sensacional, né? Essa questão de poder lidar com identidades, de poder empoderar pessoas, né? De poder pensar em outras existências, em outras formas de existir, né? Que não só aquelas que são predestinadas aí pelos scripts, né? Eu acho que é libertador. Então, acho que eu só tenho que dar parabéns aí para as organizadoras do curso, né? Porque quanto mais mulheres a gente conseguir que entrem nesses cursos, que participem, que discutam sobre gênero, mais a gente está empoderando essas mulheres aí e melhorando o mundo para a gente. Jolúzia, deixa eu só aproveitar a fala Oi. da Aline para fazer um agradecimento também por vocês terem me dado a chance de ouvir a Aline, que foi indicada pela Valesca, então não conheci a Aline, foi um presente ouvi-la aqui. E eu tenho que fazer um agradecimento público à Valesca, tá, gente? Valesca é hoje, eu desconfio que uma das maiores referências nos estudos de gênero. E a gente participou de um TED juntas, e ela me convidou, generosamente, ela me convidou para ser aluna dela, e isso foi um marco no meu percurso formativo. Então, obrigada, Aline. E obrigada, Obrigada a Valesca, que não você. está aqui, mas está muito bem representada por você. Ai, que bom. Eu estava um pouquinho nervosa, mas saiu. É muita responsabilidade representar a Valesca, gente. Não, deu tudo certo, Aline, foi muito bom, assim, e é isso, né? Eu acho que é um aporte interessante, é um grupo, né, que debate, que está sistematizando, né, uma fala, uma reflexão. E foi também muita generosidade de vocês duas, né, de Gina e de Aline, virem aqui compartilhar com a gente, né, trazer algumas reflexões, acolher várias trajetórias aqui, né, de mulheres, né, que vão se desalinhando, digamos assim, do sistema, do patriarcado mesmo, né, olhando a vida com uma outra perspectiva, não muito simples, na verdade. A gente sabe que as escolhas são difíceis, quando a gente desvenda ou quando a gente rompe, né, o véu da ilusão, a gente sabe que isso tem um custo para a nossa vida, né? São escolhas, a gente muda mesmo, vira chave. E aí, então, assim, não é, eu quero, na verdade, também acolher todas aqui que estão nesse momento, né, que ficaram com a gente até esse final aqui, 96 mulheres, 96 pessoas, 96 trajetórias, e é isso, muito grata também por tudo que a gente trocou aqui nessa tarde, foi até, fica pouco tempo, né, mas é Jolúcia, isso. Oi. não, é isso. Eu só ia lembrar você de lembrar de alguns avisos que a gente tem, mas antes também eu quero agradecer à professora Gina por ter acolhido o nosso convite. Te agradeço muito, viu, Gina, pela disponibilidade. Sempre uma alegria estar junto de ti. E, Aline, agradeço a professora Valesca Zanello por nós. Ela não está aqui, mas está, sim, em você e na Gina também, né? É bonito de ver o quanto que o quanto que a Zanello tem transformado tanta gente e a nossa história, né? Ela, de fato, é uma grande referência. É isso.